Hoje, vamos mergulhar profundamente na vida de um dos personagens mais enigmáticos e espiritualmente impactantes das Escrituras, Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado por ele sem passar pela morte. Que esta mensagem fortaleça sua fé, desperte o desejo por uma vida de intimidade com o Senhor e inspire você a andar, como Enoque andou, lado a lado com Deus. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias bíblicas que trarão edificação à sua vida. Quem foi Enoque? Enoque é mencionado pela primeira vez em Gênesis 5, em meio à genealogia dos descendentes de Adão. Ele era o sétimo desde Adão, filho de Jared e pai de Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos. Mas Enoque não é lembrado pela sua longevidade. A Bíblia diz que ele viveu 365 anos, o que era relativamente pouco comparado aos outros patriarcas. No entanto, o que marcou sua existência não foi a quantidade de anos, e sim a qualidade da sua caminhada espiritual. E andou Enoque com Deus, e desapareceu, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24. Essa expressão, andou com Deus, aparece apenas para dois homens no Antigo Testamento, Enoque e Noé. Isso mostra o nível de comunhão íntima e constante que Enoque teve com o Criador. A geração em que Enoque viveu. Para entendermos melhor a grandeza da vida de Enoque, é importante olhar para o contexto em que ele viveu. O mundo estava se tornando cada vez mais corrompido. A maldade humana estava crescendo, e isso culminaria mais tarde no juízo de Deus com o dilúvio, nos dias de Noé. Mas mesmo nesse tempo de trevas espirituais, Enoque escolheu um caminho diferente. O caminho da santidade, da obediência e da fé. Ele foi como uma luz brilhando em meio à escuridão. Ele não seguiu a multidão. Ele não se rendeu aos padrões do mundo. Ele andou com Deus quando a maioria o rejeitava. O significado de andar com Deus. Andar com Deus não é apenas frequentar cultos ou seguir uma religião. É viver um relacionamento diário, profundo e verdadeiro com o Senhor. Andar com Deus é estar em comunhão constante com Ele. Buscar sua presença em oração, adoração e meditação na palavra. Ouvir sua voz, seguir seus caminhos e obedecer à sua vontade. É abrir mão de si mesmo, dos próprios desejos, para viver os sonhos de Deus. Como diz o profeta Amós: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amós 3, 3. Para Enoque andar com Deus, ele precisou estar de acordo com Deus. Isso significa viver em santidade, em obediência, em rendição. Foi uma escolha diária, um estilo de vida. O legado profético de Enoque. Pouca gente sabe, mas Enoque foi também um profeta. Isso é revelado em Judas capítulo 1, versículos 14 e 15, onde lemos: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Isso mostra que Enoque não apenas andava com Deus, mas também falava em nome de Deus. Ele era uma voz profética em uma geração perversa. Ele denunciava o pecado, alertava sobre o juízo vindouro e chamava o povo ao arrependimento. Mesmo em tempos difíceis, ele não se calou. Ele foi fiel em sua missão. Isso nos ensina que a fé verdadeira não é passiva, ela se manifesta em ações, palavras e compromisso com a verdade. Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24 nos diz que, após 365 anos de vida, Deus tomou Enoque para si. E o autor de Hebreus explica: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, 5. Imagine isso, um homem andando com Deus a tal ponto que não experimenta a morte física, mas é levado diretamente à presença divina. Enoque foi arrebatado, como um testemunho profético daquilo que Deus deseja fazer com os que o agradam. Enoque como símbolo do arrebatamento da igreja. A história de Enoque aponta profeticamente para o arrebatamento da igreja, descrito em 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim como Enoque foi tirado da terra antes do juízo do dilúvio, a igreja será retirada antes da grande tribulação. Isso nos dá esperança e certeza de que Deus sabe como livrar os seus. E se fossemos como Enoque?
E se a nossa vida fosse uma jornada de comunhão com Deus todos os dias? E se a nossa maior aspiração não fosse fama, riqueza ou sucesso terreno, mas agradar ao coração de Deus? Enoque não fundou impérios. Não escreveu livros. Não construiu altares famosos. Mas ele andou com Deus, e isso foi suficiente para entrar na eternidade sem experimentar a morte. Conclusão: a caminhada começa hoje. Enoque nos ensina que é possível viver para Deus, mesmo em uma geração corrompida. Ele nos prova que o Senhor se relaciona com aqueles que o buscam sinceramente. E hoje, o mesmo convite é feito a você. Você está andando com Deus? Sua vida é marcada por essa comunhão diária com o Pai? Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este.